Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a probabilidade e a estatística. Nós, durante as últimas 158 aulas, falamos sobre a teoria de probabilidade. Associamos a teoria de conjuntos com teoria de séries do tipo finitas, séries do tipo infinita, séries do tipo infinita convergente, séries do tipo infinita divergente. Analisamos razoavelmente e superficialmente esses temas, aprofundamos um pouco mais na teoria de probabilidade, em seus teoremas, corolários e axiomas fundamentais. E agora nós também falamos durante as últimas aulas e resolvemos problemas propostos sobre a distribuição de probabilidade associada a subconjuntos de um determinado espaço amostral. E agora nós vamos falar sobre a estatística em si, a estatística propriamente dita. E a estatística pode ser dividida em estatística descritiva e estatística inferencial ou indutiva. De modo que ao longo das próximas aulas nós faremos alternâncias oportunas entre tópicos de estatística descritiva e estatística indutiva ou inferencial, de modo que em alguns momentos estaremos informando previamente que o tópico, no início da aula, que o tópico é de estatística descritiva, e em outros momentos passaremos a falar sobre estatística inferencial ou indutiva e previamente informaremos. Então, agora vamos dar continuidade ao estudo de distribuição de probabilidade de subconjuntos ou de eventos relativos, contidos em um determinado espaço amostral, e vamos iniciar, por assim dizer, um tópico que se associa com estatística descritiva e com estatística inferencial ou indutiva, e vamos definir uma grandeza muito útil para a estatística inferencial ou indutiva, tópico esse, definição esta sobre esperança matemática. E oportunamente faremos um estudo no âmbito da estatística descritiva, também usufruindo das definições de média, as quais estão de algum modo vinculadas à definição mais ampla de esperança matemática. Então, vamos agora falar sobre estatística inferencial ou indutiva, apresentando a definição de esperança matemática. Vamos agora, esperança matemática, vamos definir esperança matemática. De que forma? Como o parâmetro de uma distribuição de probabilidade relativa ou associada a uma variável aleatória. Muito bem. Então, a esperança matemática é um parâmetro de uma distribuição de probabilidade relativa ou associada a uma variável aleatória qualquer, relativa a um determinado espaço amostral. Muito bem, então a esperança matemática, repetindo, tem muito a ver com estatística descritiva e sobretudo, tem relação direta com estatística inferencial ou indutiva. Muito bem. Então, a esperança matemática, vamos definir também assim, a esperança matemática ou média
de uma variável aleatória. Então vamos assim considerar agora o espaço matemático discreto. Vamos considerar um espaço matemático discreto, e este espaço matemático discreto se associa a uma variável aleatória discreta. Nós sabemos que um espaço matemático discreto é um espaço, tal como preconizado e estabelecido pela análise real, é um espaço composto por infinitos elementos, e esses elementos são do tipo contáveis, de modo que nós, se supusermos um único elemento fixo nesse conjunto de infinitos elementos, nós saberemos certamente o elemento imediatamente anterior e o elemento imediatamente posterior ao elemento de referência, ao número de referência. Então nós temos um espaço composto por infinitos números, porém esses números compõem um espaço do tipo contável, de modo que nós podemos ordenar esse espaço. Então, um exemplo é o espaço dos números naturais, um outro exemplo é o espaço dos números inteiros, onde o espaço dos números naturais é um subconjunto do espaço dos números inteiros. Então vamos definir aqui a variável aleatória. Então vamos considerar uma variável aleatória x, e essa variável aleatória x assume os seguintes valores numéricos: x1, x2, x3, x4, x5 até x subíndice n, onde n é um número natural maior do que zero. E então nós temos certamente uma probabilidade, uma função de probabilidade associada a essa variável aleatória. Então esse subíndice i variando de 1 até n maiúsculo, onde nós temos n maiúsculo um número natural, um número pertencente ao espaço dos números naturais, excetuando o zero, ou seja, um número natural maior do que zero. Então nós podemos definir a esperança matemática de que forma? Vamos definir a esperança matemática associada a essa variável aleatória, cuja função de probabilidade, a qual apresenta uma dependência funcional em termos da variável aleatória, é dada dessa forma. Então nós vamos definir a esperança matemática da seguinte forma: a esperança matemática desta variável aleatória é definida como x1, probabilidade associada a x1, mais x2, probabilidade associada a x2, mais x3, probabilidade associada a x3, mais, até x subíndice n multiplicado pela probabilidade associada a x subíndice n. De modo que a esperança matemática pode ser reescrita convenientemente como somatório no subíndice i variando de 1 até n maiúsculo, x subíndice i multiplicado pela probabilidade de x subíndice i. Porquanto nós admitimos previamente que x é a variável aleatória, x subíndice i de x1 até xn são os valores numéricos assumidos pela variável aleatória, e p minúsculo de xi é exata e precisamente a probabilidade associada a essa variável aleatória em um determinado espaço amostral. Então essa esperança matemática, vamos aqui definir a esperança matemática, ou média de uma variável aleatória, ou média da variável aleatória x. Então aqui também vale explicar que essa esperança matemática pertence ao espaço contínuo dos reais. Muito bem, então essa grandeza, esperança matemática ou média da variável aleatória x atende imediatamente à estatística conhecida como estatística inferencial ou indutiva.
Porém, a esperança matemática, por configurar-se como uma média da variável aleatória, ela também pode ser aplicada de forma especificamente adaptada, não é? Como a média aritmética, média ponderada e outros tipos, mas especificamente como média aritmética ou média ponderada, no caso da estatística descritiva, quando nós conhecemos a população, quando nós conhecemos todos os valores da população, conhecemos todos os valores da amostra retirada da população e, portanto, podemos calcular uma média, podemos calcular um parâmetro considerado em estatística como parâmetro, certo? No caso da estatística descritiva, para os valores já estabelecidos em uma população, em um conjunto população ou um conjunto amostra. Conjunto este, amostra, notoriamente aqui associado a um subconjunto da população. Muito bem, então há sim relação e nós oportunamente estaremos apresentando tópicos específicos de estatística descritiva, né? E agora vamos dar continuidade à estatística inferencial ou indutiva. Muito bem, então mais detalhes para nós entendermos mais apropriadamente sobre a diferença entre estatística descritiva e estatística inferencial ou indutiva, nós apresentaremos ao longo das próximas aulas. Agradecemos a atenção de todos vós, muito obrigado a todos.